Olá, boa noite. Prisões na capital. Depois de delação de empresário na Operação Lava Jato, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte. 3 pessoas foram presas, entre elas a irmã do senador Aécio Neves. Dinheiro para a campanha? O jornal afirma que em delação o empresário também informou que Dilma teria pedido verba para governador de Minas. Protesto na cidade. Depois de escândalos, manifestantes pedem a saída do presidente Michel Temer do governo. Você vai ver todas as informações sobre esse dia histórico na política agora no jornal Band Minas. E nós começamos essa edição atualizando as informações sobre a operação da Polícia Federal que aconteceu hoje aqui na capital e também no Rio de Janeiro e Brasília. Logo pela manhã, agentes estiveram na casa do senador Aécio Neves, agora licenciado na região centro-sul da cidade, para cumprir um mandado de busca e apreensão. Além dessas buscas na residência do senador, a irmã dele, Andréia Neves, e o primo, Frederico Pacheco, foram presos em condomínios de luxo na região metropolitana de Belo Horizonte. A casa do senador Zezé Perrella, onde ele mora com o filho Gustavo Perrella, também foi alvo dos policiais. Eles não foram encontrados no local, mas o assessor do senador, Menderson Souza Lima, também foi preso na manhã de hoje aqui na capital. Vamos ver como tudo aconteceu na reportagem de Kiwane Rodrigues. As imagens mostram Andréia Neves saindo da casa dela em um condomínio de luxo em Brumadinho, na região metropolitana da capital, acompanhada dos policiais. A irmã do senador Aécio Neves foi levada direto para a sede da Polícia Federal em Belo Horizonte. A defesa dela disse que ainda precisa saber os motivos da prisão. Eu não sei detalhes do caso, eu não posso adiantar nenhuma informação nesse momento. O que a gente percebeu nitidamente é que uma relação de caráter pessoal foi usada por quem estava negociando uma delação para obter benefício. É mais um problema da delação premiada no Brasil que acontece. O advogado disse ainda que a prisão é preventiva e que pretende recorrer. Eu entendo que não tem nenhuma justificativa para uma pessoa como a Andréia Neves ficar presa, porque ela é primária, tem bons antecedentes, residência fixa, família constituída, e nessas condições você não tem necessidade para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução ou para aplicação futura de lei penal. E por isso a prisão é absolutamente desarrazoada. Por isso, contra ela, nós vamos tomar, depois de informados oficialmente, as medidas cabíveis. No início da manhã, a polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão no apartamento do senador na capital mineira. Um chaveiro foi chamado para abrir o local que estava trancado. Os policiais deixarão o prédio levando um malote. Eu não posso dar entrevista, não. Entrevista só em Brasília, tá? Aécio Neves é investigado por pedir 2 milhões à JBS. O dono do frigorífico, Joesley Batista, entregou à Procuradoria-Geral da República um áudio de 30 segundos, onde o presidente do PSDB nacional justifica o pedido, dizendo que a quantia era para pagar sua defesa na Lava Jato. O primo de Aécio, Frederico Pacheco Medeiros, também foi preso em Minas Gerais. Ele teria sido indicado pelo senador Tucano para receber o dinheiro. Pacheco foi o diretor da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, entre 2011 e 2012 e também um dos coordenadores de campanha do político em 2014. A polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão nos escritórios dele. A família está transtornada, porque o Frederico é um moço muito sério. Uma pessoa de responsabilidade. Aconteceu um fato, no meu entendimento, precisa ser apurado. E tem detalhes jurídicos que a gente não vai falar agora no momento, porque esperar os acontecimentos, né? Clarear as coisas, né? Também foi preso Menderson Souza Lima, assessor do senador Zezé Perrella, que teria recebido parte do dinheiro. Além de Belo Horizonte, a Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do senador Aécio Neves, em Brasília, onde ele estava e acompanhou os trabalhos junto a um advogado. Endereços ligados tanto a ele quanto à irmã, Andréia Neves, também foram alvos de mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro.
A operação começou por volta das 5 horas da manhã. Um chaveiro teve que ser chamado para os agentes cumprirem o mandado de busca e apreensão no apartamento de Andréia Neves, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Também foram feitas buscas nos apartamentos de Aécio Neves, no Leblon, e de Altair Alves Pinto, conhecido por ser braço direito do deputado Eduardo Cunha, que está preso. Por volta das 6 horas, carros descaracterizados da Polícia Federal chegaram ao Congresso em Brasília, onde fizeram buscas nos gabinetes de Aécio e Zezé Perrella e do deputado Rodrigo Loures, do PMDB do Paraná. Agentes federais também fizeram buscas na casa de Aécio, em Brasília, e na fazenda dele, na cidade de Cláudio, em Minas. Os mandados foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. E a Polícia Federal também fez buscas na residência do senador Zezé Perrella, onde ele mora com a família, inclusive o filho Gustavo Perrella, ambos citados nas delações da empresa JBS. Quem tem as informações é o repórter Diogo Ramalho, que traz para a gente todos os detalhes. Boa noite, Diogo. Boa noite para você, Luciana. Boa noite a todos. Exatamente, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no apartamento do senador do PSDB, Zezé Perrella, apartamento em que ele mora com a família no bairro Belvedere, região centro-sul de Belo Horizonte. De acordo com o Ministério Público, os R$2 milhões pedidos pelo senador Aécio Neves a um dos donos da JBS não foram diretamente para o advogado, como ele havia mencionado no pedido da propina, e foram parar em uma empresa que está em nome do filho de Perrella. Filmagens da Polícia Federal mostram que, ao receber essa quantia, o primo do senador Aécio Neves, Fred, ele passou ainda em São Paulo as bolsas para Menderson Souza Lima, que é assessor parlamentar de Zezé Perrella, que trouxe para Belo Horizonte em 3 viagens. Uma delas, ele foi seguido pela Polícia Federal. E aí, como eu disse, a quantia não foi para o advogado, como Aécio Neves mencionou nesta gravação, e sim foi parar na Tapera Participações Empreendimentos Agropecuários, essa empresa que está em nome do filho de Zezé Perrella, Gustavo Perrella. Ok, obrigada, Diogo, pelas informações. Diogo volta daqui a pouquinho trazendo para a gente mais informações em relação à política aqui no estado. E durante a tarde, as ações da Polícia Federal continuaram, viu? Aqui na capital, Andréia Neves foi a primeira a deixar a sede da Polícia Federal na região centro-sul da cidade e seguiu para o IML, onde fez exame de corpo de delito. Agora há pouco, ela foi levada para a penitenciária feminina Estevão Pinto. Frederico Pacheco, que é o primo do senador Aécio Neves, conhecido como Fred, que seria responsável pelo transporte do dinheiro, e o assessor do senador Zezé Perrella, Menderson Souza Lima, que também foram presos pela manhã, saíram da Polícia Federal e seguiram em direção à penitenciária Nelson Hungria. É o que você confere na reportagem de Wanda Sampaio. Andréia Neves chegou ao IML às 2 horas da tarde para fazer o exame de corpo de delito. A irmã do senador Aécio Neves não estava algemada e não respondeu às perguntas dos jornalistas. Fala alguma coisa em sua defesa. André. A jornalista e principal assessora de Aécio Neves é apontada como operadora do irmão nas investigações da Operação Lava Jato. Um grupo de pessoas protestou. Chegou a hora! Vai me pagar! O exame de corpo de delito demorou cerca de 15 minutos. Andréia Neves saiu pela porta dos fundos, direto para o complexo penitenciário feminino Estevão Pinto, na região leste da capital mineira. No carro da Polícia Federal, ela tentou esconder o rosto. Dentro do presídio, Andréia foi recebida por agentes penitenciários. Ela vai ficar numa cela individual, com vaso sanitário e chuveiro. Ainda não há previsão da transferência dela para Curitiba, onde se concentram as investigações da Operação Lava Jato. O primo de Aécio Neves, Frederico Pacheco, e o assessor do senador Zezé Perrella, Menderson Souza Lima, também envolvidos na operação e presos na capital mineira, deixaram a sede da Polícia Federal direto para o complexo penitenciário Nelson Hungria. Toda essa operação foi deflagrada a partir da delação do empresário Joesley Batista, da JBS, a empresa investigada na Operação Lava Jato. A partir disso, a polícia teve acesso a um áudio de uma conversa entre ele e o senador Aécio Neves, que aparece pedindo R$2 milhões para o suposto pagamento da defesa dele na operação.
O senador tucano teria se encontrado com um empresário num hotel em São Paulo e teria pedido R$2 milhões para bancar as despesas com a defesa na Lava Jato. No diálogo gravado de meia hora, Joesley pergunta: se for você a pegar em mãos, vou eu mesmo entregar. Mas se você mandar alguém de sua confiança, mando alguém da minha confiança. E Aécio responde: tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer a delação. Vai ser o Fred, com um cara seu. Vamos combinar o Fred com um cara seu porque ele sai de lá e vai no cara. E você vai me dar uma tremenda ajuda. Segundo a reportagem, Fred é Frederico Pacheco de Medeiros, primo de Aécio. Quem levou o dinheiro foi o diretor de Relações Institucionais da JBS, Ricardo Saldi, um dos 7 delatores da empresa. A Polícia Federal filmou pelo menos uma das 4 entregas de dinheiro. De acordo com a reportagem, as investigações revelaram que o dinheiro não era para advogado algum. O assessor negociou para que os recursos fossem parar na Tapera Participações em Empreendimentos Agropecuários, de Gustavo Perrella, filho do senador Zezé Perrella. Em nota, o senador Aécio Neves afirmou que está absolutamente tranquilo quanto à correção de todos os seus atos. No que se refere à relação com o senhor Joesley Batista, ela era estritamente pessoal, sem qualquer envolvimento com o setor público. O senador aguarda ter acesso ao conjunto das informações para prestar todos os esclarecimentos necessários. Nós procuramos todos os envolvidos na operação para saber sobre o posicionamento de cada um deles. O advogado de Andréa Neves foi entrevistado pela nossa reportagem, como nós mostramos no início dessa edição, e deu parecer sobre a prisão da cliente. O advogado do primo de Aécio Neves, Frederico Pacheco, informou que o cliente preferiu não responder às perguntas até conhecer os elementos de informação contidos nos autos. A defesa do assessor de Zezé Perrella, Menderson Souza Lima, disse que não vai se pronunciar enquanto não tiver acesso ao inquérito. Já o advogado do senador Aécio Neves disse, por meio de nota, que o político foi surpreendido hoje com a gravidade das medidas autorizadas pela Justiça, a partir da reunião com Joesley Batista. Informou que os áudios tratam de uma relação entre pessoas privadas em que o senador solicitou apoio para cobrir custos para a defesa, já que não dispunha de recursos para tal, e que foi proposta, em primeiro lugar, a venda ao executivo de um apartamento de propriedade da família e ainda que a intenção do senador sempre foi ressarcir o empresário. Aécio Neves manifestou incompreensão e inconformismo pelo pedido de prisão preventiva da irmã, Andréa Neves, e disse que segue confiando que a Justiça demonstrará a absoluta correção dos atos e de seus familiares. No próximo bloco, nós voltamos a atualizar as informações da operação que prendeu hoje na capital a irmã e o primo de Aécio Neves, além de um assessor do senador Zezé Perrella. Como fica a política no país depois dessa operação? E ainda, informações do jornal Folha de São Paulo apontam que na delação de Joesley Batista, empresário cita pedido de R$30 milhões de ex-presidente Dilma Rousseff para a campanha de Fernando Pimentel ao governo de Minas. Os detalhes a seguir. Nós continuamos atualizando as informações da operação da Polícia Federal realizada hoje aqui na capital mineira e também no Rio de Janeiro e em Brasília. E a gente recebe agora o cientista político Malco Camargos. Boa noite, Malco. Boa noite, Luciana. Muito bem-vindo. Obrigado. Bom, Malco, diante desse cenário pelo qual estamos passando hoje, havia uma expectativa de renúncia do presidente Michel Temer, mas ele disse que vai continuar. E quais as consequências dessa decisão dele? Por mais que a renúncia fosse, de certa forma, esperada, racionalmente para ele é melhor continuar no cargo para poder usar não só o foro que o cargo garante, mas também os privilégios e prerrogativas de quem está na presidência da República. Então é bem provável que a chamada válvula de escape, que é o julgamento do TSE no dia 6 de junho, seja a data derradeira para o começo do fim do governo Temer. Agora, a prisão de Andréa Neves, ela tem um significado, Qual o significado da prisão de Andréa Neves daqui para frente? Sem dúvida, a prisão de Andréa Neves mostra que a Lava Jato ou a corrupção entra no núcleo de organização de estratégia do PSDB, da mesma maneira que já aconteceu com o PT, quando seu marqueteiro foi preso e outras pessoas ligadas ao partido.
A consequência é que provavelmente não parará por aqui. Mais pessoas do partido devem ser envolvidas daqui para frente com a prisão da irmã do senador. Pois é, havia inclusive pedido de prisão do senador Aécio Neves, mas esse pedido ele foi barrado pelo STF, né? Por que Aécio Neves não foi preso na data de hoje, junto com a irmã e o primo também? A opinião pública cobra muito a execução na pena de cadeia aos nossos políticos. É bom lembrar que só a exposição pública e todo o desgaste que ele já vem sofrendo desde ontem, quando começaram os rumores e depois os áudios sobre as suas conversas com Joesley, já mostra uma certa fragilidade e coloca praticamente um ponto final na carreira política de Aécio Neves. Para fora disso, é bom lembrar que uma prisão segue alguns trâmites que têm que ser respeitados pela Constituição. No caso, a aprovação pelo Supremo e também pelo plenário do Senado Federal, no qual Aécio é um senador bastante proeminente. Agora, Aécio Neves, ele representa o PSDB. Isso enfraquece, claro, o partido, né? Sem dúvida. O PT já pagou um preço muito alto, né? Vem pagando um preço muito alto desde o início da Lava Jato, desde o afastamento de Dilma e de algumas de suas lideranças. Agora o PSDB entra no olho do furacão, no centro da crise, e logo em seguida o PMDB também pagará um preço alto, provavelmente com o afastamento do seu presidente Michel Temer, ou seja, os três grandes partidos sendo alijados da política nacional ou pagando um preço alto pelos malfeitos feitos no passado bastante recente. Ora, lembrando que o senador Aécio Neves pediu licença da presidência do partido, ele que era presidente do partido até então, e o partido acaba de aceitar a licença de Aécio Neves, ele não é mais o presidente do PSDB. Agora, Malco, essas consequências também atingem a economia do país, né? Hoje as bolsas, inclusive, caíram e muito, economicamente e politicamente também. O que a gente pode esperar do futuro? Se o governo Temer batalhava pela aprovação de reformas, que são sim necessárias, as três que ele tanto batalhou, tanto a trabalhista como a previdenciária quanto a tributária, mas não da forma como vinha conduzindo, sem ouvir a sociedade, sem uma participação nos movimentos sociais que são afetados diretamente por isso. Então, é de se esperar que as reformas fiquem de lado e nós passamos agora a discutir o descontrole da economia e se é possível controlar em tempos de caos. Bom, recebemos aqui Malco Camargos, cientista político. Malco, muito obrigada pela participação. Uma ótima noite para você e até a próxima. Um prazer. E de acordo com uma matéria publicada pelo portal Folha de São Paulo, a ex-presidente Dilma Rousseff teria pedido ao empresário Joesley Batista, do grupo JBS, uma doação de 30 milhões de reais para a campanha do governador do estado, Fernando Pimentel. A gente vai saber mais detalhes sobre esse assunto agora com Diogo Ramalho. É verdade, Luciana. Boa noite mais uma vez. De acordo com uma matéria publicada pelo portal Folha de São Paulo, a ex-presidente Dilma Rousseff teria pedido ao empresário Joesley Batista, do grupo JBS, uma doação de 30 milhões de reais para a campanha do governador do estado, Fernando Pimentel. A informação está em um dos anexos da delação premiada negociada entre os donos da companhia com a Procuradoria-Geral da República. Segundo eles, o encontro teria ocorrido no Palácio do Planalto no final de 2014. Procurado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, o advogado Eugênio Pacelli disse que o nome do governador não é citado na delação do Grupo JBS. A defesa ainda informou que qualquer assunto sobre a prestação de contas deverá ser tratado diretamente com o partido. A Bandeirantes procurou o PT, porém eles informaram que não vão se pronunciar quanto à situação, quanto ao caso. Tentamos contato também com a assessoria da ex-presidente Dilma, porém sem sucesso, Luciana. Ok, obrigada, Diogo, mais uma vez pelas suas informações. E além dos desdobramentos da Polícia Federal, manifestantes se reuniram já no fim da tarde de hoje na Praça 7, em Belo Horizonte. Eles protestaram contra os crimes na política. O repórter Marcelo Silveira está no local e tem as informações para a gente. Marcelo, qual é a situação de momento? Boa noite. Luciana, olha, nesse momento a Praça 7 está bastante tranquila, porque os manifestantes que se reuniram aqui no fim da tarde saíram em caminhada pelas ruas do centro. Eles seguiram na Avenida Afonso Pena, sentido Prefeitura Municipal, subiram a Rua da Bahia, seguiram pela Avenida Augusto de Lima e agora a gente já pode ouvir o carro de som, eles já se aproximam de volta aqui da Praça 7. O policiamento por aqui aumentou bastante, eles estão se concentrando
parando aqui, tanto na saída e vão se concentrar agora no retorno e gritam palavras de ordem contra o presidente Michel Temer, e alguns até comemoram a prisão da assessora do senador Aécio Neves, a Andréa Neves. O trânsito aqui no centro está mais tranquilo, porque a manifestação está longe daqui, mas das ruas, no entorno da Rua da Bahia e da Avenida Augusto de Lima, está bastante complicado. Quem tiver que passar aqui pelo centro tem que evitar essas ruas para não ter mais problemas com o trânsito, Luciana. Mas, por enquanto, a manifestação é pacífica e segue bastante tranquila. Eu volto com você aí no estúdio. Ok, obrigada, Marcelo, pelas informações. Boa noite para você. Então, se você está em casa, pretende sair, evite passar pelo centro da cidade. E depois do intervalo, a previsão do tempo para os próximos dias aqui no estado. E ainda, nós temos dicas para o seu fim de semana na nossa agenda cultural. Tem estreias no cinema, espetáculos, você não pode perder. Bom, o inverno já está chegando por aí, né? Ele chega mês que vem. Nesse finzinho de outono, as temperaturas já estão mais amenas. Vocês perceberam que hoje o céu ficou bastante nublado, a temperatura caiu, muita gente tirou o agasalho do guarda-roupa, não foi? E você quer saber a previsão do tempo para amanhã? E também no fim de semana? A gente acompanha agora, porque na capital mineira o céu vai ficar encoberto com nuvens aí, né, durante grande parte do dia. A gente acompanha aqui, ó, que os termômetros vão registrar a mínima de 16 e a máxima de 24 graus nesta sexta-feira. No sábado, a temperatura mínima 14 graus, máxima de 19 e pode chover também, viu? Possibilidade de chuva e as temperaturas aí variando entre 14 e 19 graus. No domingo, tempo mais fechado, também com temperatura entre 14 e 21 graus. A mínima no estado, agora a gente conferindo aí, é de 11 graus e a máxima chega a 35 graus. Em Campo das Vertentes, no sul de Minas, as temperaturas variam entre 11 e 27 graus. Já em Unaí, ó, você em Unaí, na região noroeste, a mínima é de 17 e a máxima de 35 graus. Em Montes Claros, lá no norte de Minas Gerais, termômetros entre 17 e 26 graus. Então, se ajeite aí, viu? Você viu que tem alguns lugares aqui que vai estar mais quente, outros mais frio. Prepare-se. E você já sabe o que fazer neste fim de semana? Não, ainda não? Ah, mas nós temos dicas para você, começando com exposições aqui na capital. Vai até o próximo domingo a Semana Nacional de Museus. É quando museus de todo o país oferecem ao público atividades especiais, como visitas mediadas, palestras, oficinas, exibição de filmes e muito mais. A programação completa de todos os museus participantes no país, inclusive em Belo Horizonte, pode ser conferida no site guiadaprogramação.museus.gov.br. No cinema, muita ação em Rei Arthur, a lenda da espada. Desafiado pela espada, o jovem Arthur precisa tomar difíceis decisões, enfrentar os próprios demônios e aprender a dominar o poder que possui para conseguir, enfim, unir o povo dele e partir para a luta contra um tirano que destruiu a família de Arthur. Da ação para o terror. No filme brasileiro O Rastro, em meio à crise política, social e econômica pela qual o Brasil passa, João, um jovem e talentoso médico em ascensão, consegue rapidamente subir os degraus da carreira, mas ele acaba encarregado de uma tarefa que vai complicar a vida dele: supervisionar a transferência de pacientes entre hospitais. Uma das pacientes desaparece no meio da noite, levando João para uma jornada a um mundo obscuro e perigoso. E na história do filme Um Homem de Família, o personagem Dane trabalha em uma empresa de RH inescrupulosa. Quando o chefe dele anuncia a aposentadoria, Dane é colocado contra a rival na empresa, que assim como ele é ambiciosa. Enquanto ele se prepara para a batalha profissional, uma tragédia familiar faz com que a vida pessoal e a vida profissional entrem em conflito. Já viu que se trata de um drama, não é? O fim dessa história você confere na telona.
E o humorista Eduardo Sterblich apresenta em Belo Horizonte o stand-up onde o personagem principal da noite é a plateia, nesta sexta e sábado, às 9 da noite, no Cine Teatro Brasil Valourec. Ingressos a partir de R$ 30. Sábado tem o Rapa, no Hangar 677, às 8 da noite. Ingressos a partir de R$ 90 a meia entrada. Também no sábado tem Fábio Júnior, no Shopping Del Rey, às 10 da noite. Ingressos a partir de R$ 35 a meia entrada. E Paulinho da Viola se encontra com Marisa Monte, também no sábado às 10 da noite no BH Hall. Ingressos R$ 100 a meia entrada. O Jornal Band Minas fica por aqui, mas você continua acompanhando os destaques do dia no Jornal da Band. Para você, uma excelente noite. Até amanhã.